Olá, acalme o pensamento. Nossa jornada é para o que não tem limites, o infinito. Você sabia que no cosmos existem mais estrelas e planetas do que todos os grãos de areia em cada praia da Terra? Essa vasta escala, que quebra a nossa percepção de finitude, é onde tudo começa. Quando medimos o universo ou as frações dentro da matemática mais pura, nos deparamos com algo incalculável que nos faz sentir ínfimos. Mas afinal, o que é o infinito? É um número, um conceito, ou só a nossa incapacidade de mensurar o ilimitado? Nesta jornada tranquila, exploraremos as fronteiras da física, a elegância da matemática e a profundidade da filosofia para desvendá-lo. Antes de seguir adiante, preciso de um rápido favor. A missão do universo para o sono é levar a serenidade da ciência a mais e mais pessoas. Por isso, deixa o seu like agora. Se inscreva no canal para não perder mais vídeos e compartilhe esta história com quem busca esta paz. Sua ajuda impulsiona a curiosidade sobre o cosmos. Vamos juntos desbravar este conceito que molda a nossa realidade. Fecha os olhos e deixa a ciência te guiar. E assim, com o pensamento sereno e a mente disposta ao repouso, começamos a nossa travessia por este tema que é, ao mesmo tempo, o mais científico e o mais poético de todos. O conceito de infinito. Para onde quer que a nossa imaginação se volte, seja para a borda do universo observável ou para a divisão de um número, encontramos a fronteira do nosso entendimento. E essa fronteira, ironicamente, parece não ter fim. O infinito não é apenas um adjetivo para descrever algo muito grande. Ele é uma chave para destravar a própria natureza da realidade, um enigma que matemáticos, físicos e filósofos perseguem há milênios. É uma jornada que nos leva além do tangível, além do que podemos contar, medir ou sequer imaginar. Imagine por um momento um fio de seda finíssimo, esticado no espaço. Agora, imagine que você tem a tarefa de medir o seu comprimento. Se ele tiver apenas 1 centímetro, é simples. Mas e se esse fio de seda se estender para sempre, sem um ponto final definido? É nesse momento que o finito, o mensurável, cede lugar ao incomensurável. O infinito, em sua forma mais pura, é justamente essa ausência de limites, essa qualidade de ser ilimitado, que desafia o nosso cérebro, estruturado para lidar com inícios e fins, com começo e conclusão. Na cosmologia, esse conceito se manifesta de forma esmagadora. Nós olhamos para as estrelas, para as nebulosas que se expandem como aquarelas no vácuo, e temos a sensação de estarmos apenas na ponta de um iceberg cósmico. O universo observável, aquele que a luz já teve tempo de alcançar desde o Big Bang, estende-se por bilhões de anos-luz, com a Via Láctea sendo apenas uma ilha estelar entre estimados 2 trilhões de galáxias. É um número gigantesco, sim, mas ele representa apenas a parte que conseguimos enxergar, não a totalidade. A grande pergunta que ecoa na quietude do espaço é se o universo, em sua totalidade, é realmente infinito. E aqui reside uma das maiores divergências entre a intuição e a matemática. Intuitivamente, tendemos a confundir infinito com muito grande ou incalculável. Se um número é tão grande que não conseguimos escrevê-lo, já o chamamos de infinito. Mas para a matemática, o infinito é um conceito muito mais rigoroso e surpreendente, representado por um símbolo, o lemniscata, aquele 8 deitado, que nos convida a sair da contagem e entrar no reino do ilimitado. O estudo do infinito na matemática começa de forma simples, com o conjunto dos números naturais, que são o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Esse é claramente um conjunto infinito. Mas a revolução no entendimento desse conceito veio com Georg Cantor, um matemático visionário do século XIX, que ousou perguntar: todos os infinitos são iguais? A resposta, que chocou o mundo acadêmico e redefiniu a nossa compreensão da vastidão, é um ressonante não. Cantor introduziu a ideia de cardinalidade, que é, em essência, o tamanho de um conjunto. Ele mostrou que podemos ter conjuntos infinitos que são maiores do que outros. A técnica utilizada para provar isso é tão elegante quanto simples, a correspondência 1 a 1. Se você conseguir parear cada elemento de um conjunto com cada elemento de outro,
Os dois conjuntos têm o mesmo tamanho, ou, na linguagem de Cantor, a mesma cardinalidade. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, 1, 2, 3, tem a mesma cardinalidade do conjunto dos números pares, 2, 4, 6, embora o conjunto dos pares seja apenas uma parte do conjunto dos naturais. Isso acontece porque para cada número natural existe um número par correspondente, basta multiplicar por 2, e a lista nunca se esgota. É um tipo de infinito que chamamos de contável. Mas então, Cantor virou o jogo e provou a existência do infinito não contável. Ele demonstrou que o conjunto dos números reais, aqueles que preenchem a linha numérica, incluindo todos os números inteiros, fracionários e também os irracionais, como o π, que se estende infinitamente sem repetição, é um infinito de uma ordem maior. Isso significa que, se você tentasse parear os números reais com os números naturais, você sempre teria números reais sobrando. Essa revelação não apenas deu ao infinito um lugar de destaque na matemática moderna, mas também o estratificou, mostrando que a vastidão pode ter níveis. Isso nos leva a uma profunda reflexão. Se o infinito tem hierarquias no mundo abstrato dos números, o que isso significa para o universo físico que talvez o contenha? Na física e na cosmologia, a questão do infinito se torna mais complexa e mais próxima da nossa existência. Quando olhamos para trás para o momento do Big Bang, os modelos matemáticos da relatividade geral de Albert Einstein indicam que toda a matéria e energia estavam concentradas em um único ponto de densidade infinita, o que os cientistas chamam de singularidade. Essa singularidade não era um ponto no espaço, mas o próprio começo do tempo e do espaço. É um momento onde as nossas leis da física quebram e o conceito de infinito emerge de forma bruta, como uma parede intransponível para o nosso entendimento. Da mesma forma, no centro de um buraco negro, encontramos outra singularidade, uma região onde a gravidade é tão intensa que o tecido do espaço-tempo é infinitamente curvado, concentrando toda a sua massa em um volume zero. Essas singularidades são o toque do infinito na nossa realidade física. Elas representam um limite do nosso conhecimento, um ponto onde a matemática nos diz que algo é ilimitado ou incalculável, mas onde a nossa física atual falha em descrever o que realmente acontece. E isso nos leva à questão fundamental. Se o universo é espacialmente infinito, ele deve ser homogêneo e isotrópico para sempre, estendendo-se em todas as direções sem fim. Se isso for verdade, implica algo de tirar o fôlego. Em algum lugar infinitamente distante de nós, o acaso e a probabilidade ditam que a matéria deve se rearranjar de todas as formas possíveis. Em um universo verdadeiramente infinito, tudo o que é possível se torna inevitável. E talvez haja cópias exatas de nós mesmos e da nossa Terra, infinitamente longe. O conceito de multiverso, embora ainda especulativo, nasce dessa contemplação do infinito. Se o nosso universo é apenas uma bolha em um oceano infinito de universos, então a vastidão que procuramos não é apenas dentro da nossa bolha, mas na incalculável quantidade de realidades que a cercam. Esse pensamento, quer o aceitemos como fato ou apenas como uma metáfora poética, tem um efeito profundo no nosso senso de lugar. Diante de tais escalas e incalculabilidades, a mente se confronta com o sentimento de insignificância, que é, em si, um portal para a filosofia. O infinito nos força a reconhecer a nossa pequenez, a fragilidade da nossa existência em uma escala cósmica e a brevidade do nosso tempo. Mas é justamente nesse reconhecimento que reside a beleza. A busca pelo infinito, seja no limite de uma série numérica, na densidade de um buraco negro ou na expansão do universo, nos lembra que o universo é muito mais vasto, complexo e misterioso do que podemos jamais decifrar. O infinito é, portanto, não apenas o ilimitado, mas a constante promessa de que sempre haverá mais para descobrir, mais para questionar e mais para nos maravilharmos. É o mistério que nos mantém olhando para cima, para as estrelas e para dentro, para a nossa própria mente, em busca de um entendimento que, por definição, está sempre um passo além. E nesse passo, encontramos a calma. Encontramos a serenidade de aceitar que somos parte de algo imenso e insondável.
e que a nossa breve consciência é a única janela pela qual essa imensidão pode ser contemplada. Esse é o ponto de partida da nossa viagem, onde a ciência do incalculável se funde com a serenidade da aceitação. E se o infinito, essa força cósmica e matemática que acabamos de contemplar, não estivesse apenas lá fora, nas bordas do universo ou nas equações de um buraco negro? E se ele se manifestasse de forma sutil, quase imperceptível, na vivência tranquila do seu próprio dia, no ritmo da sua respiração, na rotina dos seus pensamentos? O infinito não é apenas um conceito distante. Ele é a própria teia sobre a qual a nossa realidade finita é tecida, e a nossa mente, mesmo sem perceber, lida com ele constantemente. Pense no ato simples de contar. Desde crianças, somos ensinados a dar nome a quantidades. 1, 2, 3. Essa progressão aparentemente inócua é a primeira e mais fundamental experiência humana com o infinito potencial. A lista de números não tem fim. Você pode passar a vida inteira adicionando 1, e nunca chegará ao último número. A série dos números naturais é uma manifestação do infinito que reside na própria estrutura lógica do nosso pensamento. Ela nos mostra que, embora a nossa vida seja finita, o potencial para a contagem e para a ordem é ilimitado. Quando a sua mente se acalma antes do sono, e você talvez repassa as tarefas do dia ou os projetos da semana, você está operando dentro de uma sequência temporal que, embora limitada pelo seu tempo de vida, reflete a ordem inesgotável da matemática. Mas o infinito se insinua também na divisão. Considere um simples pedaço de chocolate ou uma fatia de pão. Você pode cortá-lo ao meio e depois cortar a metade restante ao meio novamente e continuar esse processo indefinidamente. Teoricamente, você pode sempre obter uma fração menor, aproximando-se do zero, mas nunca o atingindo completamente. Esse é o conceito de infinitesimal, ou o infinito pequeno. O cotidiano lida com a ilusão do zero, mas a matemática nos lembra que a matéria e o espaço são contínuos, oferecendo um potencial inesgotável para a fragmentação. Essa vivência do infinito pequeno nos traz uma calma particular, pois sugere que a realidade, mesmo nas suas menores partes, é infinitamente rica em detalhes, complexidade e potencial. Não existe um fim da divisão, existe apenas a fronteira da nossa capacidade de observação e corte. Essa mesma ideia se reflete na nossa percepção do tempo. Embora a nossa vida seja limitada e o dia tenha 24 horas, a nossa mente tende a alongar e comprimir o tempo, tratando-o como um continuum. Um momento de profunda meditação ou relaxamento pode parecer eterno, enquanto um período de intensa atividade passa em um instante. O tempo cronológico, medido em segundos, minutos e horas, é finito, mas a nossa vivência interna do tempo, o tempo subjetivo, é potencialmente infinita em sua densidade e qualidade. É por isso que histórias e narrativas como esta parecem suspender a passagem do tempo. Elas nos convidam a entrar em um espaço mental onde a contagem exterior cessa e apenas a experiência presente, densa e inesgotável, persiste. O infinito também se manifesta nos nossos padrões repetitivos e na estrutura do caos. Considere as formas encontradas na natureza, como a ramificação das árvores, as veias de uma folha ou as costas de um rio. Esses são exemplos visuais de fractais, estruturas onde o padrão se repete em escalas cada vez menores, aproximando-se do infinito em complexidade e detalhe. Um fractal é, em essência, a forma geométrica do infinito. E o que são as nossas rotinas diárias, senão padrões que se repetem? Acordar, trabalhar, descansar, onde cada repetição é ligeiramente diferente, mas adere à mesma forma fundamental. Ao reconhecer esses padrões, desde o micro, a divisão celular, até o macro, o ciclo das estações, encontramos um conforto na ordem subjacente, que sugere uma fonte inesgotável de estrutura. Na arte e na criatividade, o infinito se manifesta como potencial. Um artista diante de uma tela em branco, ou um músico diante do silêncio, não enxerga o vazio, mas sim o potencial infinito de criação que reside naquele espaço. A linguagem humana, embora construída com um número finito de letras e regras gramaticais,
permite a criação de um número virtualmente infinito de frases, histórias e poemas. A criatividade é a nossa ferramenta mais poderosa para interagir com o infinito potencial. Ela nos permite transcender o limite do nosso corpo e do nosso tempo, deixando uma marca, uma obra de arte ou uma ideia que, em teoria, pode ser acessada por um número infinito de mentes no futuro. Até mesmo nos nossos limites sensoriais, o infinito se faz presente. A luz visível é apenas uma pequena fatia do espectro eletromagnético e se estende infinitamente para um lado, ondas de rádio, micro-ondas, e para o outro, raios X, raios gama. O que vemos, o que ouvimos, o que sentimos, são apenas limites de uma realidade sensorial potencialmente infinita. Essa conscientização de que a nossa realidade é apenas uma pequena frequência em um vasto oceano de possibilidades nos convida à humildade e, paradoxalmente, à liberdade. A liberdade de saber que há sempre mais a ser percebido, mesmo que nossos órgãos dos sentidos não consigam captá-lo. O infinito também está na nossa busca por perfeição. Um artesão tenta polir uma superfície até que ela seja perfeitamente lisa. Um programador tenta escrever um código sem falhas. Um cientista tenta medir um fenômeno com precisão absoluta. A perfeição, na maioria das vezes, é uma aspiração infinita. Não existe um círculo perfeitamente desenhado na natureza, nem um sistema completamente fechado na física. O que existe é uma aproximação contínua, uma jornada que nunca atinge o seu destino, mas que encontra valor no próprio movimento. Essa busca inesgotável é o motor do progresso humano e uma prova de que a nossa mente é impulsionada pela busca por algo que transcende o finito. Considere a memória e o esquecimento. Sua vida é uma série finita de eventos, mas a combinação de suas lembranças e a maneira como elas se conectam criam uma narrativa que é inesgotavelmente complexa. A memória tem profundidade infinita, pois cada evento pode ser reavaliado e reinterpretado a partir de um número infinito de perspectivas. O esquecimento, por sua vez, é a maneira como a mente lida com a sobrecarga de um mundo infinitamente detalhado, permitindo que o foco se mantenha no presente, sem ser paralisado pela vasta e inesgotável tapeçaria do passado. E o que dizer sobre a conexão humana? O amor, a empatia, a bondade, todas essas são qualidades que buscamos expressar em nossas rotinas. Embora tenhamos tempo e recursos limitados para ajudar e interagir, a capacidade de dar e receber afeto e o potencial para conexões humanas é inesgotável. Você pode sempre encontrar uma nova maneira de mostrar apreço. Sempre há mais uma pessoa para estender a mão e sempre há mais profundidade a ser explorada em um relacionamento. O potencial de crescimento e de impacto emocional em um número infinito de vidas é o toque filosófico do infinito no nosso cotidiano. A vivência do infinito no seu dia a dia é, portanto, uma questão de perspectiva. Não se trata de calcular a borda do universo, mas de reconhecer o ilimitado dentro dos seus limites. É reconhecer o potencial inesgotável que reside na sua mente, na sua criatividade e na sua capacidade de amar. O infinito não é o que nos torna insignificantes, é o que nos torna participantes de algo grandioso. Ele nos lembra de que o mundo em que vivemos, por mais que pareça repetitivo, é feito de sequências que nunca terminam, de divisões que não chegam ao fim e de padrões que se repetem em escalas cada vez mais profundas. É nesse pensamento que encontramos a paz, a aceitação de que a vida é uma aventura de descoberta sem fim, onde a sua pequena existência, finita e preciosa, tem a honra de contemplar a vastidão incalculável que a cerca. Permita que essa sensação de potencial inesgotável acalente o seu descanso. A nossa jornada pelo infinito, que começou no potencial inesgotável da nossa rotina e se estendeu à vastidão das estrelas, precisa agora mergulhar nos bastidores da ciência. Como é que os matemáticos e os físicos, cujo trabalho é precisamente medir e calcular, lidam com algo que, por definição, não pode ser medido nem calculado? Eles criaram estratégias, mecanismos conceituais e ferramentas intelectuais que transformam o infinito de um mistério paralisante em um objeto de estudo, quase um parceiro no diálogo sobre a natureza da realidade.
Um dos mecanismos mais profundos e menos óbvios para lidar com o infinito reside na matemática dos limites. Pense em um alvo que você se aproxima, mas nunca atinge. Na matemática, a ideia de limite permite que os cientistas definam o comportamento de uma função ou série à medida que ela se aproxima infinitamente de um ponto. O cálculo diferencial e integral, inventado por pensadores como Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Leibniz, depende inteiramente dessa capacidade de lidar com o infinitesimal, a divisão em infinitas partes menores, sem ter que realmente contá-las todas. Quando um físico calcula a velocidade instantânea de um objeto, ele está essencialmente somando um número infinito de mudanças minúsculas que ocorreram em um tempo infinitamente pequeno. Essa soma, no entanto, resulta em um número finito e útil. É um mecanismo de profundo encantamento. O uso do infinito como uma ferramenta para calcular o finito, uma ponte que transforma o incalculável em previsível. Mas o infinito não se curva apenas ao cálculo. Ele tem a sua própria arquitetura interna, revelada pelo trabalho de Georg Cantor, que exploramos brevemente. O mecanismo mais fascinante que ele utilizou para provar que alguns infinitos são maiores que outros é conhecido como o argumento diagonal de Cantor. Imagine que você tenta listar todos os números reais, aqueles com infinitas casas decimais, em uma tabela infinita. O argumento diagonal é uma estratégia genial. Cantor demonstrou que, não importa como você organize essa lista, você sempre pode construir um novo número real que está fora dela. Ele o constrói olhando a primeira casa decimal do primeiro número, a segunda do segundo, a terceira do terceiro, e assim por diante, a diagonal, e depois muda cada um desses dígitos em um novo número. Esse novo número, por construção, difere de todos os números da sua lista em pelo menos uma posição, provando que a sua lista, por mais infinita que seja, não contém todos os números reais. Esse mecanismo nos ensina que o infinito tem a capacidade assombrosa de superar-se, de criar vastidões que estão sempre um passo além de qualquer tentativa de mapeamento completo. Essa revelação sobre a hierarquia dos infinitos levou à criação dos números transfinitos, que são os tamanhos de conjuntos infinitos. Em vez de usar a palavra infinito como um termo genérico, a matemática moderna usa símbolos como Aleph Zero, escrito com a primeira letra do alfabeto hebraico, para representar o infinito contável, como o dos números naturais, e para o infinito maior, o dos números reais, usa-se Aleph 1, ou a letra C de Continuum. Esses símbolos são a linguagem secreta da vastidão, permitindo que os matemáticos realizem operações e comparações lógicas em um reino onde a nossa intuição falha completamente. Eles são os mecanismos de controle que a mente humana inventou para dar ordem a algo que, por natureza, é ilimitado e caótico. Na física, o infinito se manifesta de forma mais problemática, mas também com mecanismos de contorno igualmente engenhosos. O estudo do universo em suas menores escalas, a teoria quântica de campos, está repleto de infinidades. Por exemplo, quando os físicos tentam calcular a massa ou a carga de um elétron, as equações iniciais resultam em um valor infinito. Isso ocorre porque o elétron interage com o seu próprio campo eletromagnético e com um número infinito de partículas virtuais que surgem e desaparecem no vácuo quântico. O cálculo dessa interação, se feito de forma ingênua, leva à quebra da teoria. Para resolver esse problema, os físicos desenvolveram um mecanismo chamado renormalização. Essa é talvez a mais sofisticada estratégia de domar o infinito. Em essência, os cientistas reconhecem que a infinidade nas equações não pode ser ignorada, mas também não pode ser o valor real. Eles tratam a infinidade como algo que deve ser absorvido pelo valor nu, não medido, da massa e da carga do elétron. Em outras palavras, eles redefinem a massa e a carga do elétron como os valores finitos que realmente medimos no laboratório e usam essa medida finita para recalibrar o resto da equação. A renormalização é uma estratégia engenhosa de dizer: a matemática nos dá o infinito, mas a natureza nos dá um número finito e nós vamos confiar na natureza.
É um mecanismo que usa a observação do mundo real para forçar a teoria a fazer sentido, ignorando de forma controlada a infinidade que surge. Além da física das partículas, a cosmologia também usa mecanismos profundos para lidar com o infinito temporal. O próprio conceito de universo cíclico ou eterno, embora não seja a teoria dominante, é um mecanismo filosófico-científico para evitar o começo. Se o universo sempre existiu em uma sucessão infinita de Big Bangs e Big Crunches, a pergunta sobre o que veio antes do início do nosso universo se torna irrelevante. A resposta é simplesmente outro universo. Isso transforma a pergunta de o que causou o Big Bang em qual é o padrão infinito de repetição. É uma maneira de trocar um problema de finitude por um problema de infinito, que para algumas mentes é menos perturbador. A filosofia também tem seus mecanismos. O conceito de regressão infinita, por exemplo, a necessidade de um criador para o criador do criador, e assim por diante, é uma armadilha lógica que nos força a parar e aceitar a existência de algo que é incausado ou autoexistente. Essa pausa na regressão infinita é o mecanismo filosófico para encontrar o finito na contemplação do ilimitado. É onde a fé, a metafísica ou a aceitação racional de um primeiro motor se manifesta. A mente humana, para funcionar, precisa de um ponto de partida, e o infinito nos convida a criar esse ponto de partida a partir do próprio ilimitado. Outro mecanismo de contorno é a simetria. Em física, uma simetria pode ser o que permite a uma teoria permanecer válida, mesmo quando o cálculo interno aponta para o infinito. Uma simetria fundamental garante que, não importa o quanto você se aproxime do infinitesimal ou do incalculável, as regras básicas permanecem as mesmas. É uma estratégia de elegância, onde a beleza matemática se torna o guardião contra o caos do infinito. Esses mecanismos, sejam eles matemáticos, limites transfinitos, físicos, singularidades, renormalização ou filosóficos, regressão, eternidade, são a prova de que a mente humana não se rende facilmente à vastidão. Eles nos permitem manter o curso, navegar pelas águas profundas do ilimitado e retornar com números finitos, teorias testáveis e um senso de ordem. O mais importante desses mecanismos, e o mais poético, é a aceitação. A aceitação de que o infinito não é um número para ser alcançado, mas uma qualidade para ser reverenciada. É a humildade de saber que somos finitos, mas nossa capacidade de contemplar o infinito é a nossa maior virtude. E é nesse ponto de aceitação serena, onde a razão encontra o mistério, que a mente finalmente encontra o repouso. O infinito, em seu núcleo, é uma promessa silenciosa de que a realidade nunca se esgotará e que o potencial de maravilhamento será sempre inesgotável. Deixe que essa aceitação profunda e científica acalente o seu sono. Nossa jornada pelo infinito já nos revelou suas estruturas secretas na matemática e seus mecanismos de contorno na física, mas, como todo grande mistério, ele guarda segredos que a humanidade ainda não conseguiu desvendar. O infinito não é apenas o que sabemos, mas, em grande parte, o que ainda não sabemos, o que nos força a reconhecer a beleza da nossa ignorância. Um dos maiores e mais poéticos mistérios que o infinito apresenta é a hipótese do contínuo. No nosso bloco 3, vimos o trabalho de Georg Cantor, que provou que existem diferentes tamanhos de infinito, o infinito contável, o dos números naturais que ele chamou de Aleph Zero, e o infinito maior, o dos números reais, que ele chamou de C, de Continuum. A hipótese do contínuo é a pergunta simples e, ao mesmo tempo, insondável que Cantor fez. Existe algum infinito que seja maior que o contável, Aleph Zero, mas menor que o dos números reais, C? Ou, na linguagem poética, existe um oceano de vastidão que é inesgotável, mas que ainda assim não preenche totalmente o espaço entre o menor infinito e o maior infinito conhecido? Cantor acreditava que não, que o infinito dos números reais era imediatamente o próximo tamanho após o infinito contável. No entanto, ele nunca conseguiu provar isso, e esse mistério permaneceu sem solução por décadas. O segredo da hipótese do contínuo reside no fato de que, no século XX,
os matemáticos Kurt Gödel e Paul Cohen demonstraram que ela é indecidível dentro do sistema padrão de axiomas da matemática, a teoria dos conjuntos de Zermelo-Fraenkel com o axioma da escolha. Isso significa que é impossível provar que ela é verdadeira, ou que ela é falsa usando apenas as regras que definem a matemática moderna. A hipótese do contínuo é, portanto, um mistério que transcende a própria capacidade de prova da nossa lógica. É o infinito rindo suavemente da nossa busca por respostas definitivas, um segredo que talvez exija uma nova fundação para a própria matemática. Outro mistério profundo do infinito está na física de cordas, ou o que é frequentemente chamado de M-teoria. Se as partículas fundamentais da natureza não são pontos, mas minúsculas cordas vibrantes, essa teoria exige a existência de 10 ou até 11 dimensões do espaço-tempo, muito além das 4 que experimentamos, 3 espaciais e uma temporal. Onde estão essas dimensões extras? Elas estariam enroladas em si mesmas, em escalas infinitamente pequenas, de forma a serem indetectáveis pelos nossos instrumentos atuais. O espaço em que vivemos, portanto, pode ser infinitamente mais complexo do que parece, com uma vastidão de possibilidades escondida em geometrias minúsculas e inimagináveis. Essa complexidade oculta leva a um achado raro e fascinante, o paisagem da M-teoria ou landscape. Se todas essas dimensões extras pudessem se enrolar de um número infinito de maneiras, cada arranjo geraria um universo diferente, com leis físicas e constantes distintas. Isso implica que a nossa realidade, com a massa do elétron, a força da gravidade e as constantes que permitem a vida, é apenas uma entre, possivelmente, um número infinito de possibilidades. O universo nesse cenário não seria apenas infinito em extensão, mas também infinito em variedade, um vasto e inesgotável conjunto de realidades que coexistem em algum tipo de multiverso. O segredo aqui é que a nossa busca pelo infinito não é apenas sobre o quão longe a matéria se estende, mas sobre quantas vezes a realidade pode ser reescrita. Voltando à fundação, um dos segredos mais antigos sobre o infinito foi revelado pela resolução dos paradoxos de Zenão de Eleia. Zenão, um filósofo grego da antiguidade, propôs enigmas que usavam a ideia do infinito de forma a desafiar o movimento. O mais famoso é o paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Zenão argumentava que o veloz Aquiles nunca conseguiria alcançar a lenta tartaruga se ela tivesse uma pequena vantagem inicial. Por quê? Porque no momento em que Aquiles chegasse ao ponto de partida da tartaruga, ela já teria se movido um pouco mais. Quando Aquiles chegasse a esse novo ponto, ela teria se movido novamente, e assim por diante, ad infinitum. Zenão usava o infinito da divisão para argumentar que o movimento era uma ilusão, paralisando o pensamento. O segredo para resolver esse mistério veio muito mais tarde, com o desenvolvimento do cálculo. Pensadores como Newton e Leibniz demonstraram que, embora o número de etapas para Aquiles alcançar a tartaruga seja realmente infinito, a soma desses pequenos intervalos de tempo é finita. A série infinita de distâncias que Aquiles deve cobrir converge para um valor finito, o ponto exato onde ele ultrapassa a tartaruga. Essa descoberta é um achado raro e maravilhoso. O infinito não precisa ser uma força de paralisia. Ele pode ser um caminho para a solução. A resolução dos paradoxos de Zenão é a prova de que a mente humana pode transformar a armadilha do infinito em uma ferramenta elegante para entender o mundo físico. Outra curiosidade que permanece um mistério é a natureza da entropia em um universo infinito. Se o universo é espacialmente infinito, e se ele continuar a se expandir para sempre, a segunda lei da termodinâmica sugere que, eventualmente, toda a energia útil se dissipará, o calor se distribuirá uniformemente e o universo atingirá um estado de equilíbrio térmico, conhecido como morte térmica. Nesse estado, nada mais pode acontecer. Não há mais trabalho a ser feito e a própria existência perde o seu sentido dinâmico. O mistério aqui é filosófico. Um universo infinito pode levar a um estado de inércia eterna. O infinito de possibilidades se dissolve em um infinito de nada. A contemplação dessa possibilidade nos leva a valorizar a nossa pequena ilha de tempo e energia,
onde a vida é possível por causa do desequilíbrio. Por fim, o infinito é o segredo por trás do princípio holográfico. Este é um conceito avançado que sugere que toda a informação contida em um volume de espaço, como o nosso universo, pode ser codificada em uma superfície de fronteira de dimensão menor. Se isso for verdade, implica que a vasta e complexa realidade tridimensional que experimentamos pode ser apenas uma projeção, uma espécie de holograma de informações inscritas em uma superfície bidimensional infinitamente distante. Essa é a manifestação mais poética e radical do infinito. A ideia de que a profundidade e a vastidão que percebemos não estão realmente em um volume infinito, mas sim na informação codificada em um limite. O infinito, como um segredo, é a certeza de que a ciência jamais esgotará o seu objeto de estudo. Ele é a promessa de que, por mais que avancemos, sempre haverá um novo Aleph, um novo paradoxo, uma nova dimensão a ser descoberta. É a vastidão que nos convida a sermos humildes, a sermos curiosos e a aceitar que a nossa busca por conhecimento é, em si, uma jornada infinita. E nessa aceitação, a mente encontra uma paz inesgotável. À medida que a nossa mente se aprofunda na vastidão, o infinito revela-se não como uma ilha isolada no mar do conhecimento, mas como a água que flui sob todas as pontes da ciência e do pensamento humano. O impacto e as conexões do infinito se estendem desde o abstrato mundo das equações até a complexidade da vida, tecendo uma vasta tapeçaria de interdependências que define o nosso lugar no cosmos. Uma das conexões mais surpreendentes do infinito reside na biologia e na genética. Pense na diversidade genética que existe na Terra. O número de espécies que já existiu e que ainda existe, embora finito, é colossal. Mas o infinito se manifesta no potencial inesgotável de combinações genéticas. O número de maneiras pelas quais os genes em uma única célula podem se rearranjar para produzir variações na vida é um número astronômico, tão vasto que beira o incalculável. A própria evolução é, em essência, uma busca incessante e infinita no espaço de todas as possibilidades genéticas. A vida, com seu mecanismo de mutação e adaptação, está constantemente explorando a vastidão de um infinito de formas de ser. Essa certeza de que o potencial para a criação de novas vidas, de novas estruturas e de novas consciências é inesgotável, nos traz um conforto profundo, sugerindo que a fonte da vida é, em si, uma manifestação do ilimitado. No campo da computação e da informática, o infinito define os nossos limites e as nossas possibilidades. O conceito de loop infinito é o pesadelo de todo programador, uma sequência de instruções que se repete indefinidamente, travando o sistema. A impossibilidade de prever em todos os casos se um programa de computador vai parar ou entrará em um loop infinito é o cerne do famoso problema da parada, que provou ser indecidível. Isso nos mostra que, mesmo nas máquinas mais lógicas e finitas que criamos, o potencial do infinito, o loop interminável, esbarra nos limites da nossa capacidade de previsão e prova. O infinito aqui atua como um guardião, impondo uma fronteira intransponível à nossa capacidade de criar sistemas perfeitos e completamente previsíveis. Entretanto, na mesma computação, o infinito abre portas. A inteligência artificial, IA, se alimenta da vasta, quase infinita quantidade de dados disponíveis na rede global, usando essa informação para aprender e se refinar. O potencial da IA reside na sua capacidade de explorar um espaço de soluções que é infinitamente maior do que qualquer mente humana individual poderia processar. A conexão aqui é clara. A vasta rede de informações que construímos é, para a IA, uma aproximação do infinito que impulsiona o seu desenvolvimento e o seu potencial criativo. Em um plano mais abstrato, a conexão com a filosofia e a teologia é inevitável. Muitas tradições espirituais e filosóficas definem o divino ou absoluto como infinito. Infinito em poder, em conhecimento, em bondade e em existência. A alma humana, frequentemente vista como imortal, é uma manifestação do infinito temporal. A busca pela eternidade, pela existência para além da nossa breve vida finita,
é a mais profunda interdependência do ser humano com o infinito. A ideia de que há uma fonte inesgotável de ser que transcende o tempo e o espaço acalma a mente, pois oferece um contraponto à finitude da matéria. Essa contemplação da eternidade, independentemente da crença pessoal, convida à serenidade e à aceitação do ciclo da vida e da morte. As artes e a música também são profundamente interligadas ao conceito de ilimitado. Pense em uma escala musical. Ela tem apenas 12 notas, contando os semitons, um conjunto finito de sons. No entanto, a combinação dessas 12 notas, variando ritmo, harmonia, timbre e melodia, permite a criação de um número virtualmente infinito de composições. Cada peça musical é uma exploração de um vasto espaço de possibilidades que a mente humana tenta mapear. A música, em sua essência, utiliza elementos finitos para expressar o infinito emocional. O impacto de uma melodia que parece tocar a nossa alma reside justamente nessa capacidade de evocar um sentimento de profundidade e conexão que transcende a limitação das palavras e das notas. Outra conexão fundamental é com a linguística e a semântica. Como exploramos brevemente no bloco 2, a linguagem humana, com um vocabulário finito e um conjunto finito de regras gramaticais, tem o poder de gerar um número infinito de sentenças e significados. Essa é a essência da produtividade da linguagem. A capacidade de criar novas ideias, novas histórias e novas formas de expressar a realidade a partir de um conjunto limitado de blocos de construção é a manifestação do infinito potencial dentro da nossa própria comunicação. O ato de contar uma história como esta é a prova de que o finito pode gerar o ilimitado. Finalmente, há a interdependência entre o infinito e o sentido. A contemplação da vastidão cósmica e da nossa pequenez inerente, o sentimento de insignificância, frequentemente leva à busca por um sentido finito e pessoal. O infinito nos impacta, não por nos dar respostas, mas por nos forçar a fazer as perguntas certas. Se o universo é potencialmente infinito e nós somos uma parte minúscula e efêmera dele, qual é o valor da nossa experiência, do nosso amor, da nossa arte? O impacto do infinito é, ironicamente, valorizar o finito. É a vastidão que ilumina a preciosidade da nossa vida breve e singular, nos convidando a encontrar o significado não na escala, mas na qualidade da nossa existência. Todas essas conexões revelam que o infinito não é um conceito estéril e isolado. Ele é o tecido de fundo que permite a existência de possibilidades inesgotáveis na vida, na arte, na tecnologia e no nosso próprio espírito. Ele é a promessa silenciosa de que o potencial nunca se esgota. Permita que essa rede de conexões o envolva em uma sensação de totalidade e serenidade, sabendo que você é um ponto de consciência em um universo de possibilidades ilimitadas. O conceito de infinito, embora abstrato, não permaneceu confinado às equações e aos telescópios. Ele irrompeu na experiência humana, moldando o nosso pensamento, a nossa arte e a nossa história de maneiras profundas. A relação da humanidade com o ilimitado é uma história de medo, reverência e, finalmente, de aceitação serena, que redefiniu o nosso lugar no cosmos e na sociedade. Na antiguidade clássica, a relação com o infinito era frequentemente marcada pela cautela e pela aversão. Os pensadores gregos, como Aristóteles, temiam o infinito, vendo-o como uma força de caos e desordem, algo que era incalculável e, portanto, incognoscível. Eles preferiam o finito, o limitado, que era sinônimo de perfeição, forma e inteligibilidade. Para os gregos, o infinito não era uma qualidade positiva, mas sim uma negação da forma. Eles lidavam com o conceito através do infinito potencial, a possibilidade de continuar adicionando, mas nunca terminando, e não do infinito real, algo que realmente existe em sua totalidade. Essa aversão cultural ao ilimitado ditou a matemática e a filosofia ocidental por mais de 1000 anos, mantendo o universo concebido como algo finito, esférico e ordenado, com a Terra em seu centro. Essa visão permaneceu até o Renascimento, quando a arte começou sutilmente a preparar a mente humana para o infinito. A invenção da perspectiva linear na pintura
não foi apenas uma técnica artística, foi uma revolução cultural. Ao criar a ilusão de profundidade e de um ponto de fuga infinitamente distante, os artistas introduziram no olhar humano a ideia de um espaço que se estende sem limites. O ponto de fuga, aquele ponto na linha do horizonte para onde todas as linhas convergiam, era em si uma representação gráfica e palpável do infinito. De repente, o olho humano era treinado para aceitar o ilimitado, a vastidão, como parte da experiência estética e visual do cotidiano. A grande ruptura cultural veio com a revolução científica e o surgimento do heliocentrismo. Quando pensadores como Nicolau Copérnico e, mais tarde, Giordano Bruno propuseram um universo onde o Sol estava no centro e que poderia se estender infinitamente além das esferas celestes, o impacto cultural foi sísmico. Giordano Bruno foi além, argumentando que um Deus infinito só poderia criar um universo infinito, povoado por um número infinito de mundos. Essa visão, que abraçava o infinito como uma manifestação da perfeição divina, colidiu violentamente com a estrutura social e religiosa da época. A execução de Bruno em fogueira é um marco sombrio, mas potente, que sublinha o quanto o conceito de infinito foi, em um dado momento da história, uma ideia culturalmente perigosa e revolucionária. No século XVIII e XIX, o infinito invadiu a literatura e a música do romantismo. A busca pelo sublime, pelo ilimitado, pelo que transcende a razão, tornou-se o motor da expressão artística. Compositores tentavam evocar a vastidão e a eternidade em suas sinfonias, enquanto poetas exploravam a natureza inesgotável da emoção humana e do tempo. O infinito deixou de ser apenas um problema matemático e se tornou uma experiência estética, a fonte de uma emoção profunda que misturava deslumbramento e terror. Na sociedade moderna, a relação com o infinito se manifesta de forma mais prática, mas também mais problemática. O conceito de crescimento econômico infinito em um planeta, com recursos finitos, é talvez o maior paradoxo social do nosso tempo. A cultura ocidental, impulsionada pela industrialização e pelo capitalismo, abraçou a narrativa de que o progresso, a produção e o consumo podem se expandir indefinidamente. Essa mentalidade de infinito de recursos ou infinito de demanda é uma projeção cultural do conceito de ilimitado em um contexto material e está no cerne das nossas crises ambientais. Por outro lado, o infinito é a base da nossa esperança social e científica. A crença no potencial infinito da razão humana para resolver problemas, a capacidade de criar novos conhecimentos e tecnologias, é o que impulsiona a inovação. A busca por curas, por novas energias e por soluções para a pobreza é baseada na fé de que o espaço de soluções é vasto, embora a nossa capacidade de encontrá-las seja finita. Socialmente, a internet é a manifestação mais palpável do infinito em nosso cotidiano. Ela é uma rede de informação que se expande constantemente, com um número virtualmente infinito de páginas, conexões e conteúdos. É um espaço onde a informação se torna inesgotável, transformando a nossa percepção de acesso ao conhecimento. A internet não é o infinito em si, mas é a sua simulação mais convincente, reestruturando a nossa sociedade e redefinindo o que significa estar conectado e informado. Finalmente, o infinito se manifesta na nossa concepção de justiça e igualdade. A ideia de que cada vida humana tem um valor infinito e inalienável é o fundamento moral da maioria das sociedades democráticas. O valor de uma pessoa não é quantificável, não pode ser medido em dinheiro ou em tempo. É absoluto e ilimitado. Essa aceitação de um valor infinito para o ser humano é a manifestação mais nobre e mais calma do conceito em nossa cultura. A história da humanidade é, portanto, a história da negociação com o infinito. Nós o tememos, depois o abraçamos na arte, o usamos na ciência e, por fim, o projetamos em nossas aspirações sociais. O nosso desafio atual é encontrar a serenidade para conciliar a vastidão do infinito com os limites finitos do nosso planeta e da nossa própria vida. É nesse equilíbrio, nessa aceitação da escala, que a mente encontra a sua paz. Nesta reta final da nossa jornada,
Enquanto o seu corpo encontra o repouso e a sua mente se acalma, somos convidados a olhar para a frente e contemplar o futuro do infinito. O ilimitado não é apenas um conceito histórico ou uma ferramenta matemática, ele é uma fronteira ativa de pesquisa, ditando as tendências da ciência moderna, apresentando riscos existenciais e inspirando as maiores inovações. O futuro do infinito é o futuro da nossa compreensão sobre a realidade. Uma das maiores tendências na cosmologia é a busca por evidências experimentais que confirmem ou refutem a finitude espacial do universo. A cosmologia futura está focada em medições cada vez mais precisas da geometria do espaço. Se a geometria do universo for perfeitamente plana, como sugerem as medições atuais da radiação cósmica de fundo, o eco do Big Bang, isso implica um universo que se estende para sempre, um infinito espacial. A inovação aqui reside em novos telescópios e observatórios de ondas gravitacionais, que podem, em teoria, encontrar padrões repetidos no espaço se o universo for grande, mas fechado. A ausência de tais padrões por quilômetros de observação, cada vez mais distantes, seria uma evidência indireta e poderosa em favor da infinitude espacial. O futuro da astronomia é, portanto, a tentativa de provar o ilimitado através da observação do limitado. Outra tendência crucial está na física teórica, mais especificamente na busca por uma teoria da gravidade quântica. Como exploramos antes, tanto o Big Bang quanto os buracos negros contêm singularidades, pontos de densidade infinita onde as nossas atuais leis da física se quebram. O futuro da física teórica, representado por teorias como a supersimetria e a gravidade quântica de laços, tem como principal objetivo eliminar essas infinitudes das equações. A esperança é que, ao combinar a relatividade geral, o estudo do muito grande, com a mecânica quântica, o estudo do muito pequeno, a própria estrutura do espaço-tempo se revele granular ou discreta, evitando que a densidade se torne infinita. A inovação aqui será encontrar um número finito, onde o infinito costumava residir, revelando que a natureza, em sua essência mais profunda, é finita e calculável. No campo da matemática pura, o futuro do infinito passa pela hipótese do contínuo, o grande mistério que discutimos. A tendência é que os matemáticos continuem explorando novos sistemas de axiomas que possam finalmente decidir a verdade ou a falsidade dessa hipótese. A inovação não será encontrar a resposta dentro das regras atuais, mas sim criar novas regras que permitam uma visão mais clara da hierarquia dos infinitos. Isso pode levar a uma revolução conceitual tão profunda quanto a de Cantor, redefinindo o próprio significado de tamanho no mundo abstrato. Contemplar o futuro do infinito também nos confronta com riscos éticos e existenciais. Um dos riscos é o da simulação infinita. Se for verdade que as simulações de realidade serão cada vez mais poderosas, e se o universo é infinito em possibilidades, é quase certo que civilizações futuras ou outras realidades criarão simulações de consciência que se estendem infinitamente no tempo ou no espaço. O risco ético surge na questão de saber se a nossa própria realidade é uma dessas simulações. A incerteza quanto à nossa origem e natureza pode levar a uma crise existencial, um tipo de vertigem filosófica diante da possibilidade de que o nosso sofrimento e a nossa alegria sejam apenas o resultado de um código de computador em execução eterna em um universo superior. Outro risco é o da morte térmica do universo. Embora seja um futuro distante, a projeção de que o infinito da existência terminará em um infinito de inércia fria, sem movimento, propósito ou calor, representa o risco do desespero cósmico. No entanto, a inovação filosófica aqui é a busca por alternativas, como os modelos de universo cíclico ou a possibilidade de que o vácuo quântico esconda energia suficiente para iniciar um novo Big Bang, transformando o fim em um novo infinito. Na tecnologia, a inovação mais palpável ligada ao infinito é a computação quântica. Embora não lide com o infinito de forma literal,
A computação quântica lida com um espaço de estados que é exponencialmente vasto, beirando o incalculável. A capacidade de um computador quântico de explorar esse espaço de possibilidades de forma rápida é o que o torna poderoso. O futuro da computação é a tentativa de lidar com a complexidade e a vastidão de um infinito potencial, de forma prática, transformando a incalculabilidade em velocidade e poder de processamento. Outra tendência é o uso do infinito como um conceito de sustentabilidade. Diante dos limites finitos do planeta, a inovação futura deve se basear na ideia de recursos infinitos, como a energia solar ou a energia eólica, ou na reciclagem infinita. O futuro do nosso planeta dependerá de como a sociedade projeta o conceito de infinito em suas práticas de consumo e produção, reconhecendo a finitude da Terra e buscando soluções que se baseiem em fontes inesgotáveis. O futuro do infinito é, em última análise, a nossa eterna tentativa de mapear o ilimitado. É a promessa de que, mesmo que as gerações futuras resolvam o mistério dos buracos negros ou provem a finitude do universo, novos infinitos, talvez na complexidade da mente, na profundidade da consciência ou nas novas dimensões, se abrirão. Deixe que o pensamento sobre essas fronteiras futuras acalente o seu sono. O infinito é o que garante que a busca por respostas nunca se esgote e que a sua própria curiosidade, embora finita no tempo, participa de uma aventura de conhecimento que é eterna. Chegamos agora ao porto final da nossa jornada, onde a luz da razão se mistura à suavidade da aceitação. Percorremos as trilhas da matemática transfinita, navegamos pelos mistérios das singularidades cósmicas e entendemos como o conceito de infinito moldou nossa cultura e nossa busca por um futuro. Mas o verdadeiro propósito desta viagem silenciosa não era calcular a vastidão do universo ou quantificar o tamanho dos números inesgotáveis. O propósito era usar essa escala imensa para nos guiar a um lugar de profunda paz e serenidade. A grande síntese filosófica que o infinito nos oferece é a ironia da finitude. No início, o sentimento de insignificância diante de um universo que se estende para sempre, que contém mais estrelas do que grãos de areia e mais possibilidades do que podemos sonhar, pode ser esmagador. Pode parecer que a nossa breve existência, este breve piscar de consciência entre um nascimento e um fim, não tem peso, não tem significado, mas a verdade é o oposto. É justamente a certeza de que somos finitos que confere valor infinito a cada momento. Pense no infinito como um oceano sem margens, uma extensão de água tão vasta que o horizonte está sempre fugindo. Nesse oceano, a sua vida é uma única, preciosa e insubstituível gota de orvalho. Se o oceano fosse finito, a sua gota, por mais especial que fosse, teria um valor mensurável dentro da totalidade. Mas no oceano infinito, cada gota que existe assume um valor incomparável, porque a vastidão não a diminui. Ela a torna única pela simples virtude de ser uma manifestação da presença e da consciência. O infinito não é o que nos anula, é o palco que magnifica a nossa singularidade. A nossa capacidade de contemplar o infinito é a prova da nossa grandeza. Os buracos negros, os números transfinitos, a paisagem da teoria de cordas, tudo isso existe em um reino que a matéria, a pedra ou o fogo não podem compreender. Apenas a mente humana, com a sua capacidade de abstração, consegue abraçar o ilimitado. Essa capacidade de pensar o que não pode ser medido, de sonhar o que não pode ser visto, é a nossa herança mais nobre. O infinito é um espelho, e o que vemos nele é a vastidão do nosso próprio potencial intelectual. E é nessa aceitação, nesse reconhecimento de que somos finitas janelas para uma realidade ilimitada, que reside a calma. A ansiedade frequentemente nasce da nossa tentativa de controlar, de fechar, de finalizar aquilo que é inerentemente aberto e vasto. Tentamos calcular o futuro, esgotar o conhecimento, resolver todos os mistérios da vida. O infinito nos ensina uma lição de profunda humildade e rendição. Ele nos diz, há sempre mais. Não tente terminar, apenas participe do fluxo. A rendição ao fluxo do ilimitado é a essência do descanso.
Quando você deita para dormir, você se entrega a um tempo que, embora medido em horas, parece se expandir infinitamente. Você se entrega a um potencial de sonhos que é inesgotável. O seu sono não é um fim, é um recomeço, uma breve pausa onde a mente se reconecta com o potencial infinito de novas ideias, novas energias e novos começos. Deixe a luz suave das estrelas, que nos lembraram da vastidão do espaço, e a elegância silenciosa dos números, que nos revelaram a vastidão do pensamento, acalentarem o seu corpo e o seu espírito. O nosso tempo é finito, sim, mas o legado da nossa consciência, o impacto da nossa gentileza e a profundidade da nossa busca por significado são infinitos. A metáfora final desta nossa jornada é a do silêncio. O silêncio não é a ausência de som, é a soma infinita de todas as frequências que se cancelam, criando um espaço onde a quietude absoluta se torna audível. Do mesmo modo, o infinito não é a ausência de limites, é a soma de todos os limites que transcendemos, criando um espaço onde a serenidade se torna palpável. A sua mente, agora calma e tranquila, está nesse ponto de silêncio, onde a vastidão do universo se encontra com a paz do seu interior. Que assim, a nossa viagem pelo ilimitado chega ao seu fim. Agradeço profundamente por ter percorrido este caminho de ciência e serenidade comigo aqui no Universo para o Sono. Se esta jornada pelo infinito trouxe um pouco de calma e contemplação para a sua noite, deixa o seu like agora e já aproveita e se inscreva no canal. A sua ajuda é inestimável, pois é ela que nos permite continuar explorando os maiores mistérios do cosmos e transformá-los em momentos de paz para você. Se você conhece alguém que precisa desacelerar e refletir sobre as grandes questões da vida, compartilhe esta história para que mais pessoas possam encontrar serenidade na vastidão. Lembre-se de que a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim. Eu te convido a explorar outros vídeos do nosso canal, onde a física se torna um abraço e a astronomia um convite ao sono. E o potencial inesgotável que você descobriu hoje inspire o seu descanso. Feche os olhos, entregue-se ao silêncio infinito e tenha uma noite de descanso profundo.